Graça e paz para todos. Livro de Números, no capítulo 21 e no versículo 5, diz assim a palavra de Deus: E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Meus queridos, eu li aqui um texto da palavra de Deus que fala acerca da serpente de bronze. Depois que Deus ele deu vitória ao povo de Israel sobre os cananeus, mais na frente, ainda quando o povo estava no deserto em direção à terra de Canaã, eles começaram a murmurar da providência divina. Eles começaram a dizer que não tinha água para beber, começaram a reclamar do maná, porque eles queriam, meus queridos, que todos os dias Deus desse a eles uma comida diferente. Eles estavam reivindicando algo que era desnecessário, porque Deus nunca deixou faltar nada para eles. Veja o que Deus fez pelo povo. O povo estava como escravo no Egito durante 430 anos, trabalhando em serviços pesados, sendo chicoteados, a mando de Faraó. Tomava água suja do rio Nilo. E Deus, meus queridos, tira aquele povo do Egito. O povo não era mais escravo agora, estava com a providência divina ali naquele deserto. Deus mandava água, mandava o maná para o povo. Durante o dia, Deus colocou uma nuvem pairando sobre eles para que eles não viessem sofrer com o calor escaldante do deserto. De noite tinha uma coluna de fogo ao lado deles para aquecê-los do frio do deserto. E ao invés, meus amados, do povo agradecer ao Senhor, eles se tornaram ingratos. E aqui nesse texto, meus queridos, nos mostra que o pior defeito de uma pessoa é a ingratidão. Se você ler o Evangelho, segundo escreveu São Lucas no capítulo 17, você vai ver essa realidade. Jesus curou 10 leprosos, 10, quando eles estavam saindo do arraial. E esses 10, meus queridos, que foram curados, apenas um voltou para agradecer. E onde é que os 9 estavam? Foram embora, foram ingratos, foram mal agradecidos, não voltaram para agradecer. Talvez você não saiba, meus amados, mas a ingratidão é uma ofensa contra Deus. Você sabia disso? O tanto, meus queridos, que por causa da ingratidão, por causa da murmuração daqueles israelitas, Deus enviou serpentes venenosas. E quando aquelas serpentes picavam o povo morria. E quando eles viram que estava diante da ira de Deus, eles foram até Moisés, pediram a Moisés para que Moisés clamasse ao Senhor, para que aquelas serpentes saíssem do meio do povo. E quando Moisés ele ora a Deus, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste. Todo aquele que olhasse para a serpente de bronze, eles ficavam curados. Eles não morriam, meus queridos. E todos aqueles, meus queridos, que olhavam para aquela serpente de bronze eram salvos. Meus queridos, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai entender o porquê desta serpente que Moisés levantou no deserto. Porque quando você lê o Evangelho segundo escreveu São João, se não me falha a memória, é no capítulo 13, versículo 14, você vai ver que esta serpente de bronze faz um simbolismo da pessoa de Cristo. Porque todo aquele que se aproxima de Cristo e se arrepende e olha para a cruz, é salvo pela graça da redenção, é curado das suas enfermidades. Amém, meus queridos? Então,
que fique esta breve reflexão da palavra de Deus e que o Senhor, cada vez mais, Ele continue nos abençoando.